Muito bom dia, meus amigos. A gente tem hoje uma odd 10 oferecida pela Esportiva Bet para o Flamengo vencer o jogo do Estudiantes. É muito provável, então aproveite porque é uma oferta limitada para novos usuários conhecerem a casa. Então não adianta ficar bravo comigo, porque ela é uma cotação que está disponível para a casa atrair e mostrar para vocês o seu bom produto. Algumas pessoas têm reportado que conseguem fazer essa cotação 10 mesmo já tendo conta. Então vale a pena você testar, porque são relatos que a gente tem de usuários, tá? Mas a priori ela é disponível para novas contas. Então, se você ainda não tem conta na Esportiva e quer aproveitar essa odd 10 para o Flamengo vencer o Estudiantes hoje, o link está no primeiro comentário fixado. No vídeo de hoje a gente vai ver também todas as dicas para os jogos da Liga dos Campeões com finalizações e também jogos da Libertadores e um bilhete, pessoal, que eu vou dizer para vocês. Vamos entrar para a história. Nós vamos acertar hoje uma odd de 3 mil. Eu tô confiante mesmo, tá? E vamos que vamos passar para vocês as dicas depois da vinheta. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. E vamos embora, pessoal, para os palpites do dia, começando com o Clube Bruges contra Mônaco. Jogo bem interessante aqui para poder começar, já a 1h45. O Bruges, que é o atual campeão belga, vem aqui numa temporada muito forte, foi até as oitavas de final, eliminado pelo Aston Villa num jogo muito duro, tá? E agora quer voltar aqui às oitavas e quem sabe avançar pelas quartas aí e fazer uma campanha realmente histórica. É um time que tem um esquema num 4-2-3-1 com o Zolis, Forbes e o Tressoldi sendo os principais jogadores de frente dessa equipe, tá? O time vem aqui numa campanha de avançar contra adversários complicados para poder chegar à fase principal da Liga dos Campeões. Passou, por exemplo, pelo Salzburg, passou pelo Rangers, tradicional time escocês, mas na última rodada do Campeonato Belga acabou perdendo por 1-0. O adversário, por sua vez, é o Mônaco, que fez uma campanha forte na temporada passada também no Campeonato Francês. Na Liga dos Campeões também foi bem, também foi para as oitavas de final, foi eliminado pelo Benfica, foi finalista em 2003, 2004 e chega aqui com esperança de fazer um bom jogo também, tá? Agora, o Bruges chega invicto nos últimos 6 jogos em casa nessa competição. Bateu inclusive a Atalanta na temporada passada. 5 vitórias, 1 empate, marcou 18 gols, beleza? O Mônaco não conseguiu manter a defesa intacta aí nos últimos 6 jogos fora de casa da Liga dos Campeões. Eu acredito que o Mônaco tem sim um time forte, bons jogadores. O próprio Balogun é um jogador interessante. Zacaria também, conhecido de muitos. Bamba. Agora, o Bruges em casa, ele joga num estilo muito sólido no lado defensivo, que consegue propor, já bateu times muito fortes, então eu vou confiar no Bruges aqui nessa estreia e pegar o empate anulo do Bruges neste primeiro confronto, tá? Campanha excelente dentro de casa contra um adversário que sofre muitos gols, a gente fica bem defendido. Destaque aqui para o Hans Vanaken, que é recordista de jogos aí no Bruges, na Liga dos Campeões, e está invicto nas 8 partidas que ele marcou, então pode ser um provável jogador aí para poder finalizar ou eventualmente para poder marcar nesta tarde de quinta. No mercado de finalizações, pessoal, eu vou aqui no Takumi Minamino, ele para poder dar pelo menos 2 chutes, 1,88 na BetMGM, 1,36 na 365. Ele que tem uma média boa de finalizações aqui, cai pela ponta esquerda e pode, num cenário aqui de contra-ataque do Bruges ou até mesmo do time saindo atrás aqui, o Mônaco saindo atrás, conseguir finalizar, né, e bater essa linha aqui pra gente. Essa linha tá 1,36 na 365, 1,57 na Betano, então vale a pena pegar na BetMGM, link no primeiro comentário fixado para você que ainda não tem conta. No segundo jogo nós temos, pessoal, o Copenhague recebendo a equipe do Leverkusen. O atual campeão dinamarquês quer fazer bonito agora na Liga dos Campeões. Começou bem a sua campanha de defesa de título e com apenas 2 derrotas em 14 jogos em todas as competições. Vem de uma derrota, inclusive, mas é um time que se defende muito bem, principalmente nos jogos em casa, nessa campanha de Liga dos Campeões. O time venceu todos os jogos eliminatórios num agregado de 9-0, ou seja, o time não sofreu gols e marcou 9 gols na campanha de Liga dos Campeões. Um desempenho muito sólido dentro dos seus domínios, tá? O Copenhague joga num esquema aqui de 4-2-3-1 também, com o Cornélio sendo o principal jogador de frente, o Larsson pela direita, e é um time que tá com poucas baixas aqui para a partida de hoje. Vai receber o Leverkusen, que depois de um início titubeante aqui na Bundesliga, conseguiu sua primeira vitória, mesmo com 2 jogadores a menos diante do Frankfurt. O time conta com muitas saídas, até a própria do seu próprio treinador, que foi para o Real Madrid, o próprio Wirtz, que foi para o Liverpool, mas continuam alguns jogadores bons lá, como principalmente o Patrick Schick, o principal homem de frente dessa equipe. O Leverkusen não teve muita sorte na temporada passada na sua campanha também de Liga dos Campeões e venceu apenas 2 dos últimos 8 jogos fora de casa em Champions também, tá? O Tillman e o Teja são os 2 principais homens de frente junto com o Patrick Schick desse 3-4-2-1
que está com desfalque aqui do Palácio, Terrier, Belocian e Hofmann. O Leverkusen tem um estilo de jogo propositivo, é um time que controla as ações. Os times alemães, em relação aos times dinamarqueses, têm uma força técnica, mas o jogo não tende a ser muito fácil não, tá? O Copenhague não conseguiu marcar nenhum gol nos primeiros 30 minutos das suas partidas e marcou apenas 34 gols em jogos de Liga dos Campeões. E apenas 2 das últimas 10 partidas do Leverkusen na Liga dos Campeões tiveram os dois times marcando gols. Eu acho que esse confronto tende a ser um pouquinho travado mesmo. O Copenhague controlando os jogos, principalmente a sua defesa nos jogos de Liga dos Campeões, sofrendo 0 gols, vendendo caro os jogos, fazendo um jogo truncado. Leverkusen é um time que tem boas chances de conseguir marcar. O Patrick Schick mesmo balançou as redes 3 vezes em 3 jogos da Bundesliga já nessa temporada. Mas eu acho que isso é um confronto aqui um pouquinho apertado, pessoal. Eu vou recomendar para vocês aqui o menos de 3 gols. Eu acho que esse jogo aqui não vai ser um jogo de largas margens, não. Quem sair atrás vai ter um pouquinho de dificuldade, principalmente se for o Copenhague, e aí o jogo pode descambar um pouquinho pro over, porque o Leverkusen tem um contra-ataque rápido, mas é um jogo aqui eu acho que de pouca margem, né? Principalmente se for o Copenhague sair na frente, ficar sentado em cima dessa vantagem é muito grande. Então, placares mais prováveis aqui que eu vejo: 1-0 para um dos lados, 1-1, e até mesmo um 2-1 ou 3-0 reembolsam a nossa entrada. Então esse menos de 3 gols aqui deixa a gente bem defendido, e eu não acho que esse jogo vai ser um jogo para muitos gols não, tá? No mercado de finalizações aqui desse jogo do Copenhague com o Leverkusen, eu vou nele. Elias Achuri tem média aqui de quase 2 chutes por partida, principal homem de referência pelo lado esquerdo da equipe, tentando cruzar para o Cornelius, mas também bom poder de finalização, média super alta, minutagem super alta também, então eu quero pelo menos 2 chutes dele no confronto de hoje. No terceiro jogo nós temos o Frankfurt recebendo a equipe do Galatasaray, e aqui tende a ser uma trocação, né? O Frankfurt que vem aqui fazendo jogos muito movimentados nessa temporada até o momento, todos os jogos da equipe tiveram ambos marcos, atropelou na Copa da Alemanha, venceu os 2 primeiros na Bundesliga, também com um ataque muito efetivo, e num jogo diante do Leverkusen se esperava uma boa partida, foi a pior do time na temporada, que não conseguiu empatar, nem tendo 2 jogadores a mais, ainda acabou tomando mais um gol, mesmo com 2 jogadores a mais. O Burkhardt é o principal homem de frente, além do Barroia, Uzan e Doan. É um time aqui que tem mudanças em relação à temporada passada, até porque perdeu alguns jogadores, o próprio Marmoush que foi pro City, mas é um time que já tem um estilo bem propositivo, faz jogos movimentados e que vai pra cima dos seus adversários, tá? O time já conseguiu marcar 12 gols nesse período, é uma coisa realmente relevante desse ataque, que vai agora tentar fazer um bom desempenho na Liga dos Campeões. O adversário, por sua vez, é o Galatasaray, que chega com uma campanha que simplesmente impressionante, né? Atropelou nos amistosos e no campeonato turco, vem com tudo, também com um ataque muito efetivo, marcando gols e gols e gols e gols e gols, e uma defesa que não sofreu tantos gols assim. Agora, uma coisa é o campeonato turco, outra coisa é a elite europeia. O time tem alguns jogadores aqui muito famosos, né? O campeonato turco tá botando grana aí, porque tem Icardi, Gundogan, tem Sané, tem o Mads, Lemina, cara, é muito jogador bom nesse time do Galatasaray, que é um time com também um DNA bastante ofensivo, tá? O Galatasaray não conseguiu manter o gol aí, a baliza inviolada, 12 jogos para você ter uma ideia. Então o retrospecto no geral é muito ruim, não venceu as últimas 6, tá? Então vamos ver como é que o Galatasaray se sai neste confronto aqui. Os últimos 6 jogos do Frankfurt em todas as competições tiveram pelo menos 4 gols, então a expectativa de over aqui nesse jogo. Nas 3 partidas mais recentes, os times marcaram no segundo tempo. E em 11 dos 12 jogos do Galatasaray na Liga Europa, os 2 times balançaram as redes. Então nem precisa de me prolongar demais para dizer que esse jogo aqui tem a cara de ambas marcam mais de 2,5, e o over 2,5 aqui é a dica recomendada para essa partida, tá? O Frankfurt segue sem poder contar com o Mario Götze e o Galatasaray sem poder contar com o Osimhen. Então a gente tem aqui uma perspectiva de 2 times muito ofensivos num cenário para gols. Obviamente não é garantia, mas está muito bem embasado aqui estatisticamente pelas equipes. Olha só o desempenho, tudo aqui leva a crer que a gente vai ter um jogo bastante movimentado, tá? No mercado de finalizações, pessoal, o maior desajuste que eu encontrei foi aqui no Yunus Akgün. Ele tem uma média aqui de quase 2 finalizações por jogo também, chega numa sequência muito forte. A minutagem alta aqui também nos jogos que ele começa de titular, mas pode ser que ele seja preterido em relação ao Sané, Gundogan ou o Mads. E aí, essa dica vai ser reembolsada, né? Mas se der possibilidade aqui, essa dica aqui é a mais desajustada em relação às cotações da BetMGM para 365.
O Manchester City recebe a equipe do Napoli. Esse é um confronto também que eu quero ver. Será que o Manchester City vai engrenar? Será que ele vai? Porque ele começou aqui o campeonato atropelando o Wolverhampton e todo mundo falou, o City voltou. Aí ele tomou 2 tamancadas, falou, o City acabou. E aí depois ele ganhou do United o clássico. E aí todo mundo falou, o City voltou de novo. Com tempo para poder treinar e fisicamente bem, o City, ele tem tudo para poder fazer bons jogos. Mas não é o time mais tão dominante no cenário europeu como era, tá? Mas ainda tem o seu excelente treinador, que é o Pep Guardiola. E vai enfrentar o time do Napoli, que chega numa sequência muito forte e tem um treinador que é um dos poucos que tem um retrospecto positivo diante do Klopp, com 3 derrotas e 4 vitórias diante do Guardiola. Então o Conte aqui meio que sabe como contornar a equipe do espanhol. O City, como eu falei, chega para esse jogo aqui com força máxima nos seus jogadores aqui. O Rodri tá de volta, Sneijder jogando muito bem, Bernardo Silva fazendo boas atuações, Phil Foden contribuindo bastante nos jogos, inclusive abriu o placar no jogo de domingo, e todos os últimos 3 gols que ele marcou na Liga dos Campeões também foram cedo, ele foi um dos primeiros jogadores a poder marcar. Do lado do Napoli, que chega com uma sequência muito forte no italiano, vencendo seus 3 jogos, vencendo 6 dos últimos 6 jogos, com uma defesa muito sólida e com o Kevin De Bruyne comandando esse meio campo. Será que a gente vai ter lei do ex hoje para a equipe do Napoli? Napoli que é um time que vem de cara os seus resultados também, é um time que fez uma boa Liga dos Campeões, que consegue combater Liverpool e vencer o Liverpool lá, que tem agora reforços de jogadores muito importantes, que estavam inclusive na Premier League, então tem o Højlund também que estava lá no United, o próprio McTominay também chegou muito bem, sem contar jogadores que já estavam no Napoli, como o próprio Lobotka e o Politano. Então, cara, esse time do Napoli aqui é um time realmente muito forte, tá? Os 4 confrontos anteriores aqui tem 2 vitórias do City, um empate e uma derrota, então confrontos equilibrados. Em 3 dos 4 jogos do City nessa temporada teve gols aí entre os 30 e 40 minutos, então nada de gol muito cedo. Em 6 dos últimos 7 jogos do City, ambos os times marcaram gols. O Napoli não venceu nenhum dos últimos 4 jogos fora de casa na Liga dos Campeões, o que leva um pouquinho as coisas para o City, mas é um time bastante competitivo. Eu achei as linhas justas aqui de favoritismo pro City. Eu quase embarquei nessa vitória simples, mas eu tô um pouquinho vacinado de Manchester City já. Então eu vou tentar buscar esse menos 0,25 no live e 1,70 ou mais. Vou tentar buscar. Se porventura não tiver uma pressão absurda, aí eu vou na vitória simples. Mas de cara eu não vou entrar, pessoal, porque eu quero ver um pouquinho desse City contra esse forte time do Napoli. É um time que chega numa sequência muito forte, com a defesa um pouco ajustada, história de confrontos apertados. Então o City, que não vai poder contar com o Cherki e com o Marmoush, ele tende a ter um pouquinho mais de dificuldade, mas invariavelmente acho que vai acabar vencendo e a gente fica protegido aqui em caso de empate, tá? De perder só meia entrada. 2 times com bons ataques aqui, defesas sólidas. Eu gosto desse cenário aqui pro menos 0,25 do City. O Newcastle recebe o Barcelona no que tende a ser, junto com o City e Napoli, um dos grandes jogos da rodada. O Newcastle finalmente conseguiu vencer depois de uma janela de transferências aí muito conturbada, depois de atuações fracas nos 3 primeiros jogos, sem balançar as redes 2 vezes, o time pegou o Wolves e conseguiu vencer. Venceu até com propriedade, teve aí o gol na estreia do Ultimate, contratado junto ao Stuttgart, ele já estreou fazendo gol e agora a tendência é que o time melhore o seu desempenho, porque tem agora o time fechado aqui, acabou aquela novela de saída do Isaac e tem o reforço de jogadores importantes também, o próprio Elanga, o Ultimate fazendo a frente ainda junto com o Gordon, ainda pode entrar o Murphy, que joga muito bem, o meio campo com o Bruno Guimarães, com o Sandro Tonali, com o Joelinton, então é um time realmente muito forte, tá? Além de uma defesa que tem presença inclusive ofensiva, Trippier, Shard, Burnley, Livramento. Eu gosto bastante desse time do Newcastle, embora o desempenho aqui no geral não seja muito bom, o time é um time bastante técnico e perigoso, tá? O time tem capacidade ofensiva aqui, vinha numa sequência muito forte em casa, tradicionalmente o é, e os tropeços vieram contra times fortes aqui, como o próprio Liverpool, e esse jogo diante do Everton aqui foi um amasso do Newcastle que acabou não se traduzindo em vitória. Vai enfrentar o Barcelona, que chega aqui numa sequência muito forte também na La Liga, empatou só uma vez, tropeçou diante do Raio, e está contando com a ausência do Yamal, né, que é o seu principal jogador, ele é dúvida pro confronto de hoje. O Gavi também é baixa, mas eu acho que volta o Pedri hoje para poder compor esse meio campo. O Barcelona tem um time com DNA bastante ofensivo, criações muito grandes, um time incisivo, troca boa de passes, com o Rashford agora que encaixou muito bem nesse time, então Rashford e a Rafinha, muita velocidade, muitos dribles, muitas finalizações, com o Lewandowski, que é um exímio finalizador. Então eu espero esse confronto aqui, um confronto de trocação franca e sincera, onde os gols são a melhor pedida, tá? A gente pode contar tanto com 3 gols do Barcelona, como com gols do Barcelona e gols do Newcastle, ambas marcam mais 2,5 para bilhete, é muito bom. Inclusive ambas marcam Newcastle e Barcelona, e ambas marcam aqui em
Frankfurt e Galatasaray é um bilhetinho muito interessante, tá? E eu vou recomendar nesse jogo aqui o mais de 2.5 gols. Espero uma partida bastante movimentada, um ligeiro favoritismo pro Barcelona aqui na minha visão. Pode ter até um desajuste aqui, mas eu vou preferir ficar no mercado de gols nessa estreia, porque o Barcelona sem Yamal, na minha visão, perde um pouquinho, beleza? E eu gosto da força dos times ingleses também na competição. No mercado de finalizações, pessoal, o que mais me chamou a atenção são duas finalizações do Sandro Tonali na 365 com substituição mais. Ele vem aqui tendo uma sequência de finalizações muito forte nos jogos. Contra os times mais fortes, ele finalizou até mais vezes. Então, contra o Liverpool, ele finalizou 2 vezes. E essas chegadas de homem de trás, com uma defesa fechada, pode abrir espaço para ele poder tentar e fazer essas chegadas. Ele é um jogador de muita presença. E na substituição mais, ainda pode pegar um jogador também, precisando do resultado, que entra para poder fazer aí uma parte ofensiva, tentar buscar o resultado. Então, eu gosto da chance aqui de ter pelo menos 2 finalizações, tá? Uma só, às vezes, para colocar num bilhete, cotação de 1,50, também acho interessante, tá? E para finalizar, pessoal, a gente tem aqui o Sporting recebendo a equipe do Kairat do Cazaquistão, né? Eu, para falar a verdade, não conheço praticamente nada dessa equipe. Passou aqui nos pênaltis diante do Celtic. Aqui acho que quebrando todo mundo, né? Jogo do Celtic, todo mundo esperava gols aqui e tudo mais. Não saíram, mas é um time que chega aqui para poder tentar fazer uma campanha digna, né? Só que a gente viu aqui times que vieram dessas regiões fazendo bons jogos, né? Tanto o time do Chipre quanto o próprio Karabakh do Azerbaijão. E agora a gente tem aqui o Kairat tentando fazer uma campanha digna diante do Sporting. Ele se tornou o segundo time do Cazaquistão a conseguir a vaga para a Liga dos Campeões, depois do Astana, nos idos de 2015 e 2016, e foi o lanterna da Conference League 21-22. E agora espera ter um pouco de melhor sorte, né? O time chega aqui comandado pelo Rafael Urazbazin, que tem 4 jogos seguidos sem sofrer gols. Então é um time que tradicionalmente se defende bem. E a gente tem aqui um cenário de super favorito do Sporting, que conseguiu o bicampeonato português, um time que conseguiu aqui fazer um desempenho muito interessante, que revelou o Gyökeres para o mundo aí, que tem um ataque que segue sendo muito forte, com o Luis Soares, com o próprio Trintão, o Pedro Gonçalves também. Então, assim, jogadores com um DNA bastante ofensivo e de criação para essa equipe. Inclusive o Pedro Gonçalves é um marcador de hoje. Mas, pessoal, essa linha aqui é muito esticada para um time, como eu falei, que se defende bem, que é perigoso. Então, assim, eu espero sim um amasso do Sporting, mas eu quero ver no live para ver o que vai surgir de oportunidade. Eu não compro esse handicap esticado, nenhum time está cumprindo muito quanto essas zebras, mas também não dá pra confiar num time que eu não tenho muito parâmetro para poder analisar. Então, esse jogo aqui, pessoal, é um jogo que eu vou ficar de fora. Indo para a Copa Libertadores, pessoal, a gente tem a LDU aqui, que eliminou o Botafogo, agora enfrentando a equipe do São Paulo. O time é treinado pelo Thiago Nunes, que foi campeão no Atlético Paranaense em 2018, né? E já tem aqui 17 jogos com 8 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. O time chega aqui com um conjunto num 3-5-2, com bom toque de bola, criação de jogo, aproveitando-se da sua altitude, com o Medina sendo o principal homem de frente e o Alzugaray também. Não é o time mais forte tecnicamente, mas é um time bastante inteligente que sabe usar as suas armas. A campanha na Libertadores até o momento é uma campanha bastante digna e ele vem aproveitando justamente isso, né? Inclusive enfrentou o próprio Flamengo na fase de classificação, empatando aqui, perdendo a volta, mas conseguindo vencer o Táchira de forma tranquila, Central Córdoba também, e são os jogos em casa que fazem com que o time tenha aqui apoio para poder avançar. Fora de casa, ele faz jogos onde ele se fecha muito bem e tenta explorar os contra-ataques. Então ele vem aqui para poder tentar matar a eliminatória, finalizar, criar boas chances e tentar surpreender o São Paulo, que chega aqui numa sequência forte. São 10 jogos de invencibilidade já na Copa Libertadores e no último confronto também uma boa vitória diante do Botafogo para poder dar um pouquinho de moral. O São Paulo tem força máxima aqui para o confronto de hoje, tá? Com o Wendel e Enzo Dias voltando a ficar disponíveis e o Ferreirinha, que foi poupado, também voltando a ser opção, e ele deve formar o ataque junto com o Luciano. O Oscar segue fora, Luiz Gustavo, Caleri, Ryan, André Silva, Lucas, todos esses ainda estão como baixas, mas do que tem disponível para o São Paulo, hoje vai com seu 3-5-2 também tentar segurar e se fechar para poder enfrentar a equipe da LDU. Eu gosto bastante do menos 0,25 da LDU, propondo o jogo, criando chances. Os brasileiros têm muita dificuldade de jogar lá, embora o São Paulo seja um time forte, é um time que fora de casa se contenta muitas vezes com um empate, e quem joga pelo empate muitas vezes acaba sendo derrotado. A LDU também tem uma invencibilidade aqui nos últimos 10 jogos em casa, enquanto o São Paulo tem jogos titubeantes e muitas vezes jogos onde ele não consegue marcar gols. E acho que até no cenário de 1-0 aqui, a LDU tende a continuar pressionando e o São Paulo até se contentando em perder por um gol só. Então esse menos 0,25 deixa a gente muito bem defendido. Outro cenário
cenário aqui que eu vou deixar para vocês de pressão no primeiro tempo da LDU, tá? Para poder criar finalizações e também criar escanteios. Esse bilhetinho aí que tá quase que na moda, né? Eu vou pegar ele nesse jogo aqui também porque eu acho um cenário de pressão. E o super bilhete do final do vídeo tem aqui a LDU também. Para poder finalizar, a gente tem aqui o Flamengo recebendo a equipe do Estudiantes. O Flamengo que vem numa sequência realmente avassaladora, se colocando como postulante ao título brasileiro e também de todas as competições que disputar. Caiu pro Atlético na Copa do Brasil, mas na Copa Libertadores chega muito forte. Depois de ter 6 desfalques diante do Juventude aí num confronto onde acabou conseguindo vencer, o placar magrinho, né? Foi 2-0 para a equipe do Flamengo. O time vai ter a volta aqui do Léo Ortiz, do Bruno Henrique e também o Varela, tá? Mas o Jorginho e o Alexandre devem continuar de fora. À frente, Samuel Lina, Arrascaeta, Plata e Pedro. É um ataque realmente muito forte para poder tentar atropelar a equipe do Estudiantes, que não vem muito bem no Campeonato Argentino e na temporada no geral do Estudiantes não é muito bom, e para poder piorar, o time ainda tem 2 desfalques hoje. O time conseguiu sim eliminar o Cerro Porteño, vencendo os confrontos de ida e empatando a volta, mas é um time limitado, pessoal. A gente viu ontem o River, que é o melhor dos argentinos, tomando taca pro Palmeiras. O Estudiantes aqui tem tendência a ter muita dificuldade, tá? O lateral esquerdo, Leandro Gonzalez, e o atacante Cetri deixaram a partida aí contra o River machucado e não deve jogar, beleza? Então o time que joga aqui vai jogar o esquema no 4-5-1, que é basicamente vem me atacar, que eu vou tentar contra-atacar, e esse deve ser o cenário para este confronto, tá? O Flamengo tem tudo para poder vencer, começa muito forte os jogos, e a gente vai naquele bilhetinho de Flamengo primeiro tempo, finalizações e escanteios, tá? A vitória do Flamengo ao vivo também é o mais indicado. O Flamengo tem tido algumas dificuldades em jogos de Libertadores, de vencer por larga margem aí no momento. Eu vou até filtrar aqui nos jogos em casa, ó. Só venceu o LDU por mais de 2 gols, de resto, contra o Táchira e Inter venceu por apenas 1-0, tá? Além de ter perdido aqui no início do ano para o Central Córdoba. Então, um pouquinho de cautela aqui, porque o Estudiantes é um time perigoso e que só perdeu 3 dos últimos 10 também. Então, a vitória do Flamengo ao vivo é o mais indicado, e finalização, criação de chances, escanteios pro lado do Flamengo é interessante. Então, esses são os meus palpites para esta rodada, e eu pergunto a você quais os seus. E para poder finalizar, eu vou deixar um super bilhete para vocês com a pressão absurda da LDU, com uma pressão absurda do Flamengo e uma odd combinada de 3.200. E se a gente acertar essa, meu amigo, vamos entrar para a história. Mas eu digo a vocês, é hoje, pessoal. Pode pegar esse bilhete aqui, porque é hoje que a gente vai estourar nessas finalizações de LDU e finalização de Flamengo. Bota 0,1 em cada, 0,05, bota aí aqueles 5 reaisinhos aí para você fazer a história junto com a gente. Se você gostou dos meus palpites, não deixe de deixar o like, comentar e curtir a gente nas nossas outras redes sociais. Eu estou produzindo conteúdo para Twitter, para Telegram e também para o Insta, e em breve estaremos no TikTok também, tá? Então eu conto com a força de vocês. Deixem um like no vídeo. Hoje ainda tem vídeo da NFL Semana 3, e a gente se vê muito em breve no próximo. Um forte abraço para todo mundo e boas bets nesta quinta-feira.